Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras e quero refletir com vocês sobre o Deus que se revela a nós. Hoje eu quero falar sobre este Deus maravilhoso. Esses dias atrás, numa live, eu falei sobre... Não foi na live, perdão, mas cheguei a citar, mas eu fiz um vídeo no meu canal lá no YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um canal lá no YouTube chamado Canal André Dutra. Lá também nós fazemos algumas reflexões, até postamos as reflexões que fazemos aqui. E peço para você que você procure lá o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba também as notificações. E eu falei sobre o Deus que se revela tanto por meio da natureza como por meio de forma específica, de forma especial, principalmente pelas Sagradas Escrituras. E eu quero citar aqui o verso do Salmo de número 19, o verso 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói. A percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o verso 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Eu queria aqui nessa tarde, queridos, refletir com vocês sobre como Deus usa a própria criação para se revelar a nós. Como Deus usou o seu próprio Filho para se revelar a nós de uma forma tão clara. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é a própria revelação do caráter, da essência e daquilo que Deus é em pessoa. Jesus se revelou a nós na sua encarnação, trazendo o conhecimento do próprio Deus. E há uma tríplice escola de Deus, que Deus ele se revela a nós, pela qual ele se revela a todos os seres conscientes, que é por meio da natureza, como eu citei aqui, por meio da sua graça, e um dia Deus se revelará de forma perfeita a todos nós. Como diz o apóstolo Paulo, que assim como eu sou conhecido, um dia eu conhecerei. Assim como Jesus é, um dia seremos. Lá em 1 Coríntios 13, diz que um dia veremos face a face. Assim como eu sou conhecido, também conheceremos. Porque hoje nós vemos e conhecemos por meio de reflexos, por meio como de um espelho. Mas um dia esse conhecimento ele será perfeito, porque ele será um conhecimento beatificado, um conhecimento perfeito a respeito de Cristo, a respeito do seu ser, dos seus atributos, a respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E Deus, ele é onde nós podemos dizer, né, que
há um tríplice livro pela qual essa revelação ela se desenvolve. O primeiro são das coisas criadas, como lemos aqui no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então nós temos essa revelação pelas coisas criadas, como está em Romanos capítulo 1, o verso 19 ao verso 20, onde o apóstolo Paulo também cita o Salmo 19, dizendo, né? Portanto, o que de Deus pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou, ou lhe se manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então quer dizer, Deus ele se revela por meio da sua criação. Eu disse aqui há uns dias, e eu quero bater nessa tecla, quero continuar falando sobre isso, porque Deus jamais deixou de se revelar ao homem. Deus jamais deixou de buscar o homem para que o homem de fato o conhecesse. Deus nunca privou o homem deste conhecimento. É claro que o pecado, como eu já disse também, ele distorceu esse relacionamento. Ele distorceu esse conhecimento. Mas quando olhamos para a natureza, para as coisas criadas, desde os céus, como diz o salmista no Salmo 19, como acabamos de ler, que os céus declaram a glória de Deus. Então, quando olhamos para esse vasto céu, e que hoje a astronomia nos mostra muito mais além do que esse céu azul, nós conhecemos hoje por meio da ciência e da ciência astronômica, por meio desses equipamentos tão tecnológicos, né, que são esses telescópios que o homem criou, que consegue ver milhões e milhões de distância, como galáxias, estrelas, planetas. E assim a gente olhamos e conseguimos ter um vislumbre dessa criação tão grande, tão extensa, que Deus criou, e vemos nela a ordem e a beleza. Olhamos que há um Deus por detrás dessa criação. Ainda que muitos dizem que não exista um Deus, mas vemos por meio das coisas criadas, por meio da ordem, da beleza. Quando olhamos a vasta pluralidade da criação no mundo animal, desde um inseto, desde um micro ao macro, nós vemos beleza, nós vemos ordem. Nós vemos um projeto que foi criado, nós vemos que há um propósito naquele projeto. Então não há como não dizer que não exista um Deus criador, um Deus que se revela a cada um de nós de uma forma tão bela e tão clara. Nós temos também nessa tríplice revelação de Deus, que Deus também se revela hoje por meio das Escrituras Sagradas. Quer dizer, por meio da Bíblia. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 39, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E ele completa dizendo: e são elas que testificam a respeito de mim. Como está em João, no Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 39 hoje. Não só por meio da criação, da ordem, da beleza, de tudo que os nossos olhos contemplam, tudo aquilo que o nosso conhecimento compreende, Deus também se revela pelas Escrituras Sagradas. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, diz que assim, eu quero ler aqui com vocês, Hebreus capítulo 1,
onde o autor aos Hebreus, ele nos ensina um princípio muito maravilhoso a respeito das Escrituras Sagradas, principalmente por meio de Jesus. Olha o que ele diz. E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí, não é? Quer dizer, tudo aquilo que foi criado em ordem e beleza, propósito, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é quem criou todas essas coisas. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, tudo foi criado por Jesus e tudo é sustentado pela força de seu poder, pela sua palavra. Então Hebreus diz assim que outrora Deus usou profetas. Como Deus usou a criação, Deus usou profetas específicos e falou aos pais por meio desses profetas. Mas hoje, Deus nos fala por meio de Jesus, ao qual nós o conhecemos por meio das Escrituras Sagradas. Não há nenhuma outra fonte de revelação, a não ser a natureza e essa revelação específica, onde Deus se revela ao homem, aonde conhecemos a Deus e a sua palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu só posso conhecer o Deus que se revela e eu só posso me relacionar com esse Deus que se revela se eu tiver esse conhecimento por meio das Sagradas Escrituras. É claro que a natureza revela, sim, atributos invisíveis de Deus, seus atributos invisíveis, mas ela não nos dá uma condição de salvação e de relacionamento com Deus. Então, como diz o Salmo 40 e o verso 7, então disse, eis que aqui venho, e no rolo do livro está escrito de mim. Salmo 40, versículo 7. E um outro aspecto dessa revelação é que um dia essa revelação ela será perfeita e plena a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Ela vai ser um conhecimento perfeito e pleno. E essa revelação é quando nós chegarmos ao céu. Porque essa é a esperança de todo cristão. A maior bênção de chegarmos ao céu é que nós conheceremos Deus face a face. Não é pelo fato de andarmos em ruas de ouro. Não é porque os muros são de jaspes e de cristais. Não é porque lá há o fruto da árvore da vida. Não é porque lá não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor. Tudo isso são consequências e serão benefícios e bênçãos para aqueles que venceram este mundo por meio de Jesus. E que quando alcançarem essa glória, essa beatificação perfeita que todos os crentes esperam ao chegarmos no céu, esse conhecimento, o prazer de estarmos ali é porque estaremos sempre com o Senhor. Porque essa é a promessa da sua vinda, que um dia estaremos sempre com o Senhor. E esse conhecimento, ele se desenvolve em outras categorias também, né? Há outros conhecimentos de revelação. Então, assim, quando nós chegarmos no céu, nós teremos esse conhecimento pleno. Então, se pode concluir que a primeira ela é natural, ela não é salvífica. O cientista, quando ele olha para a natureza e ele se torna um criacionista, isso não quer dizer que ele alcançou a salvação por aí. É preciso que ele abrace o Deus que criou todas essas coisas. Porque ele pode dizer, ó, Zeus pode ser o criador dessa criação. Deuses do Oriente, como outros deuses pagãos, ele pode atribuir a criação a esses deuses. E quando não, na verdade não é. Ou ele pode dizer que essa criação é propriamente por meio da mãe da natureza. A mãe da natureza não é uma mãe consciente da sua criação, não. É apenas, assim, para aqueles que são naturalistas e crêem numa religião natural, chegam a dizer isso. Mas não é a mãe natureza, mas é o pai criador
de todas as coisas, de toda a natureza. Então, nós concluímos que a primeira é natural, a segunda ela é sobrenatural, porque é o Deus que se revela por meio das Escrituras, e a terceira ela é beatífica, por meio desse conhecimento de Jesus, é por meio dessa beatificação. A primeira, ela pertence aos homens no mundo. A segunda, né, todos os homens. O índio lá no meio do mato, que não teve contato com a civilização, ele tem esse conhecimento e ele atribui esse conhecimento ao Deus que ele, se ele nunca teve contato, não conheceu o evangelho. Mas isso pertence aos homens, a todos os homens, essa revelação. E cabe aos homens não deturpar. Mas o pecado em si deturpa esse conhecimento de Deus por meio da natureza. A segunda ela é sobrenatural porque é uma ação de Deus em favor dos homens. O Deus que se revela por meio dos profetas, o Deus que se revelou por meio da história de Israel, o Deus que se revela por meio de Jesus de forma clara e objetiva, e o Deus que se revela hoje por meio do conhecimento bíblico, que é uma revelação especial. Então, essa segunda revelação ela pertence aos crentes, porque é os crentes que vão lá e leem a respeito de Deus e conhecem a Deus. E essa terceira revelação, ela pertence a quem? Somente aos santos nos céus. Somente aqueles que alcançarem essa clareza e que não viveram para o pecado, mas viveram para Cristo, quando eles alcançarem essa glória, essa revelação será somente para aqueles que chegaram lá, para aqueles que estão lá, para aqueles a qual Deus se revelará de forma clara e objetiva. Veremos Deus face a face. Teremos o privilégio de se assentarmos no trono de Deus. Andaremos com o Senhor e vamos adorá-lo para toda a eternidade. Mas, como diz em 1 João capítulo 3, verso 2, eu encerro aqui e oramos. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha só o que ele está dizendo. Por meio da revelação específica, nós conhecemos a Cristo, nos arrependemos do nosso pecado e somos aceitos na comunidade cristã como filhos de Deus. E ele diz assim, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, essa beatificação ela é futura. Mas ele diz, todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Amém? Que Deus abençoe sua vida por esse momento de reflexão. E eu deixo aqui, nessa tarde, para o teu coração, para a tua vida, para esse momento que você está nos assistindo, nos ouvindo, a esse Deus que ama se revelar a nós, todos os dias, por meio das Sagradas Escrituras. Então, por isso, medite na lei de dia e de noite, medite na sua palavra, medite, ore, busque o Senhor e busque conhecimento do Senhor por meio das Escrituras, por meio da palavra. Amém, queridos?